A grande questão desse jogo de hoje não é se o torcedor acredita ou não, se o torcedor tá na fé ou não, mas se o time do Vitória será capaz de passar alguma perspectiva de melhora. Porque o jogo hoje, Thiago, ele pode ser histórico pela virada, mas além disso, ele pode ser uma grande mudança de chave para o Vitória na temporada. O Vitória fez 5 jogos desde o retorno da Copa do Mundo. Fez um gol. Um gol. Absurdo. Absurdo o que o Vitória tem feito em relação à sua produção ofensiva. É um time que vem errando muito, é um time que vem sem ser competitivo, e talvez isso sejam os elementos que possa fazer com que o torcedor hoje já fique um tanto quanto ressabiado. Mas torcedor que é torcedor tem que acreditar, ponto. Eu tô vendo muita gente aqui falando que o Furacão fora de casa é uma brisa e que é mais passável o confronto do que o jogo contra o Flamengo. E aí eu quero até fazer uma provocação pra você, pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Eu acho que, dadas as proporções, o Atlético Paranaense, pelo elenco, pelo financeiro do elenco, os salários e tudo, acho que se importa mais em conquistar a Copa do Brasil, pelo que tem a disputar hoje, do que o Flamengo se importou. É claro que o mérito total da classificação do Vitória foi do Vitória. Foi do técnico Jair Ventura, que o time do Vitória jogou melhor do que o Flamengo aqui no Barradão. E jogou bem também lá no Maracanã, em algum momento foi até melhor. Mas eu acho que o Atlético, dados os objetivos, eu acho que o Atlético é o time que se importa mais em classificar do que o Flamengo naquela situação de classificação para as oitavas. Então eu acho que assim, o confronto, o enfrentamento talvez seja até um pouco mais difícil, ainda mais por conta do placar, né, de 2-0, que é difícil de reverter. E aí eu acho que o Vitória precisa passar por uma mudança de postura, não só técnica, mas como tática também. Eu acho que o elenco não pode se importar com essa coisa de 3 volantes, não, tem que abandonar isso, tem que jogar pra cima, a começar também pelas mudanças de alguns jogadores que não estão rendendo. Pra mim, alguns desses caras aí que tem cadeira cativa no time titular precisam comer um banco pra gente que tá querendo mais e tem entrado e entregue mais, como por exemplo o Diego Tarza, Jamerson, talvez. Eu ontem busquei informações sobre o time e a fonte disse assim, vai ter mudança. Eu fiz, pois não? A mensagem tá lá até agora. Então eu entendi que não era pra poder falar. Aí ontem, pra quem tava acompanhando lá na Salvador FM, eu tava na resenha dos Galácticos, e aí Emílio Pinto, que fez aniversário ontem, parabéns pro Diamante Negro, muita saúde, paz e sucesso pra você, meu querido. Ele falou que também confirmou que o Vitória vai ter mudanças. Quais mudanças são essas? Não sei dizer. Ontem, na coletiva contra o Atlético Paranaense, quando foi perguntado sobre o jogo, sobre a condição do time, ele falou, vamos reavaliar para poder mudar do jeito que tá. E precisa reavaliar, precisa mudar o time do Vitória tá mal, não tá conseguindo competir. De fato, o Vitória faz uma retomada de temporada do futebol brasileiro muito ruim. Eu hoje tomei a liberdade de colocar no campinho, que a gente vai chamar daqui para frente, de colocar um time que Perfeito. Eu queria ver em campo hoje. Pedro Santos César, se fosse treinador, botava esse time em campo. Inclusive, eu já tava pensando nesse campinho. Olha, eu falei, acho que o campinho vai vir num padrão ali, que eu acho que eu vou até sugerir. Você chegou a ver? Não cheguei a ver o campinho. Qual seria o seu time hoje? Alegria nas pernas, pra frente Vamos Brasil, lá. salve a seleção. Né? Não, Martínez tá suspenso. Suspenso. Obviamente, Arcanjo. 4-4-2, tá? Linha de 4, esquece linha de 5. Tá. Então vai com Jamerson na esquerda, Kaká e Brites na defesa. E direita? E direita, Fabiano. E aí o meio de campo eu ia com Zé Vitor, Baralhas. Sim. Que capitão do time, não vai sair, ok. Se Martínez tivesse, acho que o Baralhas ia pro banco. Ok, seria Zé concordo. Vitor e Martínez. Até aí, nesse ponto você começou a concordar comigo. A zaga tá diferente. Tá diferente? Tá. E aí eu vou de Tárzia. Tá diferente também. Tárzia e Mateuzinho. Tá? Acho que eu daria uma chance pro Mateuzinho ser titular. E acho que até pra elevar o nível de criação, Tárzia e Mateuzinho acho que é até melhor. Pochettino acho que ainda precisa mostrar um pouco mais. E no ataque, Kaiser e René. Eric é banco no seu time? Putz, tem Eric. Esqueci de Eric, não, calma. Eric, Tárzia. Você tirou o Mateuzinho, então? Tirei Mateuzinho e Kaiser e René. Um 4-4-2 com Eric jogando da direita puxando pra dentro. Oxi Danilo tá dizendo que tem que ser Arcanjo, Fabiano, Kaká, Cândido e Jamerson. Kaique Gonçalves, Zé Vitor, Tárzia, Kaiser, René e Eric. Thiago, o Iago Pochettino Souza não pode jogar. Miranda.
4-2-4 não daria certo, é mais ou menos isso. Vai depender de como você enxerga. Se é um 4-4-2, um 4-2-4, enfim. O Alisson tá dizendo que no 4-2-4 vai morrer o meio. Luiz Henrique, meu time, Brites, não é Brits, Brites, é lateral hoje. O Johnny X, Baralhas e Ramon tem que ser banco hoje. O Gildinei Silva, o jogo é mais difícil que a ida. E o Rai Anderson Costa dizendo que é só não deixar a cabeça de área vazia de novo, Pedro. O patético deitou e rolou. Falaram aqui, ali. Inclusive, relembrar que Pochettino não pode jogar, porque obviamente quem foi escrito foi o Brits, né? O N. Frois, Pedro, uma eliminação hoje, uma derrota contra o Varmengo e tem-se uma crise instaurada. Um momento de muita atenção no Vitória, sem sombra de dúvida. Porque ainda tem Botafogo pelo caminho e depois tem um tal de um Bavi no Barradão. O Vitória se meteu num corredor polonês nessa sequência por conta dos jogos decisivos que enfrentou, dos adversários que enfrentou e da incompetência. Como, por exemplo, ter perdido do Remo. Ah, Pedro, mas foi fora de casa. Meu irmão, o Remo tá brigando pra não cair. E eu não posso jogar diante de um time mais fraco tecnicamente o que eu joguei, como o Vitória fez isso lá em Belém. Mas não é só isso. Contra o Vasco ganhou e foi mal, contra o Botafogo empatou e foi mal, contra o Remo perdeu e foi mal, contra o Palmeiras teve todo um contexto de jogo, evidentemente, mas tá lá 4-0 estampado na história. Contra o Atlético Paranaense não viu nem a cor da bola. Então, 5 jogos ruins do Vitória e que evidentemente deixam Jair Ventura pressionado. Então é pra trocar de treinador? Não. Não, claro. Agora ele tem uma sequência aqui, repito, jogo decisivo hoje com uma possível eliminação. Depois vem Flamengo já no final de semana. Botafogo e Bavi. Então, meu irmão, vou lhe dizer, para ele sobreviver de fato, ele vai precisar mudar essa chave desse time, os jogadores da mesma forma, porque pode chegar num determinado momento, nesse corredor, em que de fato a saída dele possa ser cogitada. Mas aí, evidentemente, vai depender do que vier a acontecer e da confiança no trabalho de Jair, do grupo, diretoria, todos esses personagens, né, que evidentemente norteiam o futebol do Vitória. Por isso que eu estou dizendo, hoje não é só um jogo pela classificação. A classificação ela acontecendo hoje pode vir a ser uma virada de chave necessária para o Vitória nessa retomada do futebol brasileiro. Sim. Porque a confiança pode voltar, por mais que hoje o Vitória não jogue bem, mas seja mais competitivo, né, que o Vitória consiga, de repente, vencer o jogo, enfim. Tô falando isso em circunstâncias que a classificação não venha. Porque a classificação acontecendo, meu irmão, aí a pressão vai embora, a confiança volta e vem uma tranquilidade, Thiago, para que o Vitória volte a jogar melhor. Eu acho que acima de tudo, mesmo não passando de fase hoje, eu acho que esse time precisa mostrar alguma melhora, como você falou, né? Então passa pelas mudanças que a gente tem sugerido aqui pro Jair Ventura fazer e tentar dar um ânimo para esse time. A gente até pode comparar com o Bahia de Rogério Ceni, né? O Bahia de Rogério Ceni voltou a engrenar, apesar de ainda não ter deslanchado em vitórias e tudo, né? Alguns empates, algumas oscilações também. Mas é um time que mostrou um ânimo diferente, uma postura diferente. Eu acho que esse Vitória precisa de peças, né? Mudar peças para que a postura seja diferente. Então, mesmo que não passe hoje, eu acho que tem que ficar de aprendizado o que pode dar certo hoje, para que nos próximos jogos o Vitória até se reinvente e tente sair desse pequeno buraco que está vivendo aí desses jogos pós-Copa, desses jogos iniciais, até para visando os jogos contra o Flamengo, contra o Botafogo e, é claro, o Bavi, porque o Bavi precisa, acima de tudo, olhando pelo lado do Vitória, precisa mostrar que é assim, um time que pode ganhar, que pode vencer, que tem que vencer bem, principalmente jogando no Barradão. O Danilo tá aqui me perguntando o seguinte: se não ganhar hoje, não vejo uma crise, eu vejo uma tensão sobre o trabalho de Jair Ventura. Será que bateu o teto dele? A gente falou sobre isso ao longo da semana e não bateu o teto dele. Inclusive, uma das grandes virtudes que eu elogiei de Jair, tá? E a gente tá chegando aqui a quase 500 aparelhos conectados. Você que não deixou seu like ainda, por favor, senta o dedo no like. E vamos chegar hoje ali, ó, a 51.650 inscritos. Por favor, mais 5 aí pra gente chegar nessa marca redondinha. A grande virtude de Jair com esse time do Vitória foi de nos momentos de pressão
ele conseguir mudar peças, ele conseguir fazer com que o time fosse meio camaleônico, tanto entre partidas e ao longo do mesmo jogo, sabe? De colocar um Kaique Gonçalves para entrar como volante, de repente virar lateral, de repente virar um terceiro zagueiro. Ele fez isso com várias peças em determinados jogos e foi mudando peça para justamente o Vitória se manter competitivo. Sim. E eu elogiei muito disso de Jair Ventura no primeiro semestre. Isso precisa acontecer agora. Ele precisa olhar para esse time, independentemente do cargo e da posição, do status que esses jogadores tenham, sabe, Thiago? E dizer assim, eu tenho que ver jogar quem tá melhor. Eu tenho que colocar em campo quem tá vivendo uma fase de maior confiança, de menos intranquilidade. Então, por exemplo, na lateral esquerda, Ramon ou Jamerson? Jamerson. Ramon tá mal. No meio campo, você colocaria Baralhas no banco? Sim. Ah, mas é o capitão. Bota a faixa em Lucas Arcanjo. Sim. Baralhas, pra mim, hoje tem que ser banco. Tá mal. Zé Vitor, outro que merece ser banco. Mateuzinho, também. Então, assim, você tá vendo algumas peças que são ali, talvez, em algum tempo atrás, estruturas fundamentais desse time que não estão correspondendo. E quando muitos deles não correspondem, o time todo cai. Ele vai ter que fazer uma mudança, assim como ele fez no início do ano, em comparação ao fim do ano passado. Ele chegou ano passado para poder conter danos e aí ele traz o Vitória para jogar de uma forma mais reativa. No início desse ano ele teve mais tempo, teve mais material para poder trabalhar. E aí teve aquele trabalho em paralelo com o Rodrigo Chagas, né? O Rodrigo Chagas jogava com um time alternativo do Baiano e ele jogava com outro. E em algum momento esse time do Vitória oscilou, mas ele foi testando, encaixando peças e aí foi vendo que dava certo e tudo. Eu acho que nessa volta pós-Copa, ele tentou avaliar o que foi colhido desde a pausa para a Copa. Então ele talvez tenha insistido em alguns jogadores que terminaram essa pré-temporada aí, essa temporada 1.0 em alta. E aí ele vendo que não tá dando certo, eu acho que vai ser o momento dele começar a fazer mais testes. E aí alguma coisa que for dando certo aqui e acolá, ele vai mexendo e tentando dar uma nova roupagem para esse time do Vitória. Mas assim, é urgente, né? Então tem que ser hoje e tem que partir de hoje para os próximos jogos também.